Quando foi que a senhora soube que estava com cancro? A senhora foi fazer um exame? Como foi? Não, pastor, eu senti muita dor nas costas. Eu sentia muita dor nas costas, para respirar eu tinha muita dificuldade. Eu tinha que levantar e agarrar a porta do quarto para poder eu respirar, eu tinha que levantar os braços para cima. E aquilo estava na época do Covid, eu imaginava que eu tivesse com Covid. Aí fui para o hospital, chegou lá, fizeram o teste, deu negativo. Aí ela falou assim, olha, é melhor você procurar um médico de família, porque você não está com Covid. Eu sei que você não está bem, mas isso não é Covid. Aí acordamos de manhã cedo, fui para a médica e tal, ela olhou, falou assim, eu vou te dar um encaminhamento que tu tem, isso aqui não, aparentemente não está nada, não é nada bom. Fui lá para o Hospital da Linha, lá em Oeiras, e aí eu fiz, aí a mamografia que eles pedem. Ele falou, a senhora está com cancro e ele não veio para brincar. O médico falou isso? Sim. Quando a senhora recebeu aquela notícia, como que caiu aquela palavra, aquelas palavras do médico dentro da senhora? Uma vez que a senhora estava na fé, né? Só estava na igreja. Estava na igreja, pastor. E na hora que ele falou aquilo, eu falei, eu não estou. Eu falei assim, eu não estou, está amarrado. Em nome de Jesus. Dentro da senhora? De mim. Eu falava assim, eu não estou. Eu não estou. Eu tenho certeza que isso... Eu não estou com isso, eu falava. E aí veio na minha mente, por incrível que pareça, eu falei assim, e se eu tiver, eu vou para o altar. Só que não era nem época, pastor, de fogueira santa. Não era nem época. Isso foi agora, era em fevereiro, e a fogueira santa tinha sido em dezembro. Independentemente de qualquer coisa, eu tenho o altar para me ajudar. O altar é o escape, o altar é a saída. E olha o pensamento. E aí? Toda vez que eu chegava naquele hospital fazia quimioterapia, aquelas gotas que entravam dentro de mim, eu determinava que ali era o sangue de Jesus que estava me limpando. Eu sempre determinava. Ali era cada gota daquela, era Deus que estava me limpando. Mas passava, tinha dia de ficar o dia todo no hospital fazendo aquilo. Nesse intervalo, eu fiz um propósito, tanto da água, eu fiz o propósito do lenço também. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar banho, eu senti, saiu o cancro mesmo, ele pulou para fora mesmo. Quando eu falo que eu fui curada, eu tinha certeza que eu tinha sido. Ele pulou para fora. Vendo a sua mãe passar por tudo que ela estava passando, o que você pensava? Pastor, na minha cabeça, em nenhum momento eu falei assim, não, eu tenho que ser forte por ela. Então, eu nunca chorei na frente dela, nunca chorei na frente dos meus irmãos, de ninguém. Sempre mantive ali, mãe, se não for para ser curada agora, Deus vai mostrar para que esse câncer veio. Ou é para um despertamento espiritual, é para algum... Deus vai mostrar, é para testemunhos. Toda vez que a gente ia na quimioterapia, eu acompanhei todas as sessões com ela. Então, eu tava ali, quando ela tava ali, era várias horas, mãe, olha, vamos ver esse vídeo aqui do Bispo Macedo? Eu sempre tentava que ela tirasse a cabeça da onde... O problema. Sim, senhor. Como que foi esse ir para o altar? Então, pastor, porque, assim, a gente sempre acha que o sacrifício, a gente sempre bota toda a força, quando a gente tá bem. Mas eu entendi que não, porque, assim, nas outras fogueiras santas, eu estava boa, eu estava trabalhando, eu tinha dinheiro, e eu tenho certeza que eu não fiz o que eu deveria ter feito, que era botar toda a minha força. Pronto, o que aconteceu? Nessa fogueira santa, eu estava doente, eu estava desempregada, os meus 2 filhos tinham perdido o emprego, a minha filha estava estagiando sem receber nada, e o meu marido estava com aquele problema que não andava muito bem, mas ainda me trazia algum pouco para dentro de casa. E desse pouco, eu ainda peguei e fui para o altar. Foi tudo da senhora. Doeu mesmo. Sim, porque o que eu tinha... Desempregada, doente. Doente. A senhora colocou toda a força para ter uma nova vida. Uma nova vida, uma chance que Deus me desse mais uma chance e para mim fazer tudo diferente. Eu fui na médica, aí quando eu cheguei lá, eu falei com ela. O milagre aconteceu. Ela, deita aqui. Olha, a quimioterapia é muito compatível com a senhora. Ela está fazendo um efeito imenso. Eu falei, doutora, foi Deus. Ela, sim, também, mas a quimioterapia, ela está sendo... Não quis aceitar o milagre, né? O poder de Deus, da fé dela. Mas a senhora sabia que era a sua fé. Eu sabia que eu estava curada.
tá muito bom, tá tudo muito perfeito. Deixa quietinho aí, não mexe, que vai dar tudo certo. E aí foi quando foi marcada a cirurgia. Foi marcada a cirurgia e o médico fez, mas foi um sucesso. Deus operou, deu tudo certo. Cabelo cresceu? O cabelo cresceu, sim, já cresceu. O médico falou que possivelmente esse braço eu não ia conseguir mexer, né? Porque estava muito infectado embaixo. E nada, eu trabalho normalmente, Mexe o braço. eu faço tudo. Coisa que ele achava que eu não ia conseguir fazer. Meu negócio era trabalho, era conta, era dívida. As coisas com Deus era sempre em segundo plano. Entendeu? Se eu ganhava 1.000, eu queria ganhar mais. Só que isso não é pecado, mas primeiramente nós temos que pôr Deus, e eu fazia o contrário. Então, assim, dentro de mim, aquilo veio para um despertamento da minha fé. Eu acho que Deus falou assim, não, pera lá, eu tenho que te parar, eu tenho que te frear um pouco. Eu fiquei 1 ano e 2 meses, foi o ano, entre aspas, que eu mais me dediquei a Deus. Que eu tive tempo para ler a Bíblia, que eu tinha tempo para jejuar, para meditar. Foi aquele período ali, foi o período que eu fiquei mais forte espiritualmente. E hoje, como que a senhora está? Hoje eu estou bem, graças a Deus. O que representa o sacrifício para a senhora? É tudo, né, pastor? É a vida da gente. É a vida. É a minha vida. O sacrifício é a vida da gente. A senhora sai do altar? Não, nem deve sair. Não posso. Vendo a sua esposa assim, o senhor viu um milagre na sua casa? Literalmente, um milagre. Tanto físico como espiritual. Mudou completamente. Da água pro vinho. Nova mulher em casa. Guerreira. Trabalha mais que eu. E aí, Jamile, fala aí. Ver ela agora, como esse processo fez a gente se aproximar. Ela se tornou agora minha melhor amiga. A gente conversa de tudo, a gente brinca, a gente fala. Antes a gente não tinha essa relação, porque como ela disse, ela trabalhava muito. Eles sempre trabalhavam muito, então a gente não tinha tempo para estar junto. Então, isso, como ela estava em casa, fez com que a gente ficasse mais junto. E hoje a gente já tem uma relação diferente do que a gente tinha antes. Eu conto tudo para ela, a gente conversa, a gente brinca, tudo foi diferente. A mudança espiritual dela, eu tive do lado. Eu pude ver quem era minha mãe antes do câncer e quem é minha mãe agora referente a Deus. E eu sou a testemunha viva que houve ali um milagre mesmo. Diante disso, bem forte para Jesus. Obrigado. Deus abençoe.